Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Grêmio porque tem um meia artilheiro que já chegou, tem um novo reforço confirmado, tá desembarcando em Porto Alegre, tem o Jeromel fora desse começo de temporada do Grêmio, eu vou te explicar quanto tempo ele vai ficar parado, e um papo do Messi com o Suárez antes dele vir jogar no Grêmio. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se ligou que tem conteúdos mais frequentes aqui do Grêmio, aqui no canal. Sim, tô acompanhando de pertinho o meu tricolor para poder trazer todo o resumo de informações para vocês, sempre que possível. Vamos lá, o Grêmio apresentou mais um reforço, ele chama Franco Cristaldo, 26 anos, destaque da última Superliga Argentina pelo Huracán. Um meia que se notabiliza por muitos gols e por uma chegada boa na área adversária, também dá muitas assistências, ele tem números impressionantes, hein? Nessa última temporada, em 42 jogos, foram 17 gols e 8 assistências. Gente, para um meia, 17 gols, 8 assistências, é um cara extremamente participativo. De 42 jogos, ele participa de 25 gols, da sua equipe. Foi o amplo destaque, por isso que o Grêmio foi atrás dele. Muito se fala, o Suárez vai jogar sozinho, quem é que vai abastecer o Suárez? Tem o Reinaldo, que é constantemente líder de assistências no São Paulo, acabou saindo porque encerrou o ciclo, se desgastou e tudo mais, e mesmo assim, mesmo não sendo titular em todos os jogos, era líder de assistências da equipe. O Jonathan Calleri era um cara que se aproveitava muito do cruzamento do Reinaldo. Ele falava, inclusive, após os jogos, quando eu tive a oportunidade de entrevistar ele, dependendo da forma quando o Reinaldo bate na bola, eu já sei que eu vou fazer o gol. Então o Suárez pode aproveitar muito desses cruzamentos pelo lado esquerdo do Reinaldo. E também outros jogadores, como o Franco Cristaldo, que chegou, se empolgou com a grandeza do clube, falou sobre a chegada do Suárez, né, que encheu os seus olhos pela forma como a torcida o recepcionou, quer muito fazer história no Grêmio. Franco Cristaldo, um meia argentino, estrangeiro, mais um que o Grêmio apresenta. Sobre esses jogadores que podem abastecer o Suárez, tem outro que a gente vem falando constantemente, que eu especialmente estou com muita expectativa, que é o Felipe Carbacho, que é um cara uruguaio, né? um volante meio-campista uruguaio, destaque do último campeonato local. E se a gente pode falar assim, mas o campeonato uruguaio, nível técnico abaixo e tudo mais, é um campeonato onde estava Luizito Suárez e ele acabou se beneficiando muito pela qualidade do Carbacho. E segundo Luizito Suárez, numa entrevista recente ao jornal El País, o Brasil será pequeno para Felipe Carbacho. Ele usou essa palavra, essa frase, ele usou essa expressão. O Brasil será pequeno, assim como o Uruguai foi, o Brasil também será pequeno para o Felipe Carbacho. Então estou com muita expectativa desse volante meio campista, né, box to box, desse jogador que chega à frente também, que também pisa na área, que também abastece os adversários. Essa entrevista do Suárez para o El País tem outros destaques que eu já vou te citar ainda nesse vídeo. Antes, deixa eu falar de outro reforço que está chegando, é o lateral João Pedro, 26 anos, que estava encaminhado, meio que deu uma bagunçada no negócio, vocês sabem como são essas negociações, né? Às vezes vão para um lado, para o outro, mas está tudo certo. Ele estava com dificuldade de se liberar do Porto de Portugal, onde detém, né, detém os seus direitos, inclusive até a metade do ano ele precisava de uma liberação antecipada, conseguiu, está chegando em Porto Alegre e vai ser o novo lateral direito. Essa é a informação, tá? Tá assinando em definitivo com o Grêmio. Agora vai a minha opinião. Eu acho honestamente, e torço para estar errado, que é uma contratação desnecessária. E vou explicar por quê. O João Pedro não performou bem no Corinthians, onde esteve no seu último clube no Brasil antes de retornar ao Porto. Foi bem no Bahia, é verdade, revelado pelo Palmeiras, onde não teve muita oportunidade. O João Pedro, quando teve a chance de jogar, na ausência do Fagner, que lesionou em algumas oportunidades ou não pôde jogar por suspensão, o João Pedro não correspondeu. Era um jogador que estava muito tempo sem jogar, que é o caso agora, ele já está há um tempo sem atuar, desde junho do ano passado, então assim, vai precisar readquirir uma forma física, ritmo de jogo. No Corinthians ele sofreu com isso e quando todo mundo imaginava que o Corinthians teria um reserva para o Fagner, que é o grande problema, né? Um lateral muito efetivo, um titular que tem um nível muito alto, e aí você precisa, quando você não conta com cara, de pelo menos alguém que se aproxime. Você não vai encontrar um novo Fagner, mas pelo menos algum cara que cumpra a função. E o João Pedro não conseguiu, tanto que o Corinthians improvisou várias vezes no setor até buscar
o Rafael Ramos, lá de Portugal, por indicação do Vitor Pereira, para poder, né, ter mais uma alternativa ali. O João Pedro nunca foi uma possibilidade, enfim, efetiva no Corinthians na lateral direita. Então, assim, a última imagem que ele deixa é muito ruim. E não é só por isso. O Grêmio contrata o Fábio, que ex-Manchester United, né, que vem do Nantes da França, irmão do Rafael, os dois surgiram, né, no Fluminense, o Rafael está no Botafogo, que faz as duas alas, né, que eu achei super boa a contratação. Ele tem 32 anos, uma experiência europeia, provavelmente vai ser titular. Mas você tem o Lucas Tauan, por exemplo, que é um jogador muito promissor na base, que tem olhares do mundo inteiro tentando contratá-lo, e você trava o Lucas Tauan. Tem o Tomás Luciano, que também é lateral direito, que você também trava. Então você tem 4 opções, 2 da base, e aí o João Pedro acaba furando a fila, mais pelo nome, porque veio do Porto, porque já jogou aqui no Corinthians e no Palmeiras, e os números dele não indicam isso. Então, assim, é uma opinião de uma suspeição, né, de uma desconfiança em relação à qualidade do João Pedro. Para mim, uma contratação desnecessária, porque você tem jogadores na base para isso. Mas vamos lá, o Grêmio está montando um grupo, precisa de alternativa, às vezes não pode contar com todo mundo e tudo mais, então vem de graça, né? Então só pelo salário, dependendo do acordo, né, acaba se tornando barato, enfim. O João Pedro está chegando aí, essa informação. O Jeromel vai perder o começo da temporada porque ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, mas não é uma lesão grave, tá? É uma lesão de menisco, que hoje o jogador se submete a uma artroscopia e volta de 3 a 4 semanas. Então o prazo para o Jeromel voltar é em torno de 30 dias. Pode ser que ele volte um pouco antes, pode ser que ele volte um pouco depois, e aí a gente está no começo de janeiro, né? Então ele voltaria no começo de fevereiro. O Campeonato Gaúcho começa dia 22, então ele vai perder os primeiros jogos e aí vai ter que readquirir, né, alguma condição física. A genética do Jeromel é espetacular, mas ele já tem 37 anos, provavelmente está no seu último ano de Grêmio, né? Provavelmente, não sei, é o último ano de contrato. E aí vai perder o começo da temporada. O Grêmio, então, tem o Kahneman recém-renovado, que sofreu com lesões no ano passado, mas a gente espera que ele tenha uma regularidade esse ano. Ele ainda tem idade, super jovem, o Kahneman tem 30 anos, 31. E o Bruno Vini, recém-contratado, que também tem 31 anos, ganhou uma chance aí. Ganhou uma chance. Tem o Bruno Alves também, mas acho que o Vini vai receber oportunidades e aí a gente pode sentir, né? Um jogador que surgiu tão bem lá na seleção sub-20, junto de uma geração com Neymar, Oscar, Lucas Moura. Ele era dessa galera, ele era capitão do time, inclusive, né? Jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Napoli da Itália. Então tô com expectativa em relação ao Bruno Vini e vai ter chance aí com a lesão do Jeromel. Vamos lá, tem números aqui em relação ao Luizito Soares. O cara conseguiu em pouquíssimo tempo angariar cerca de 3 mil novos sócios para o quadro social gremista, que hoje compõe aí 66 mil associados, que é bem mais do que a capacidade da Arena do Grêmio, por exemplo, e é assim que os clubes têm que trabalhar, com muitos associados para poder, enfim, aumentar as receitas, e é assim que você consegue recuperar alguma coisa quando você contrata um jogador de esporte. 3 mil camisas foram vendidas só nesse comecinho de ano aí, quase isso, né? 2.700. Só o mês de janeiro inteiro de 2022 foram 1.800 camisas, né? Só nesse comecinho aí ele já tem quase 3 mil camisas vendidas com o 9 às costas. É um fenômeno, obviamente. Esse número ainda vai ser muito maior ao longo do ano, até o final do mês, porque o Grêmio vai ter que, né? Vai precisar, digamos assim, lucrar com essa chegada do Soares, além do benefício esportivo. Ele envolve uma série de ações de marketing, né, com os investidores que estão pagando o salário dele e o Grêmio junto também. Então é um grande case aí, Luizito Soares, que foi elogiado pelo Brasil e pelo mundo inteiro pela contratação gremista. E aí, falando ainda no Soares, nessa entrevista que ele deu para o El País, que ele citou o Carbajo e tudo mais, falou do porquê da escolha do Grêmio. Ele percebeu, nessa entrevista, ele disse que quando alguns grandes clubes ainda continuavam tentando contratá-lo, ele pensou assim, pô, eu ainda posso jogar em alto nível. Se esses clubes estão me procurando, é porque eu ainda tenho condições. E aí tem o desafio de jogar na Liga Brasileira. Eis que, quando surgiu a informação no meio da negociação de que ele tinha consultado o Messi, porque eles estavam passando o final de ano, férias juntos, são muito amigos, né? Criaram uma relação de irmandade entre famílias, inclusive, né? Lionel Messi e Luizito Soares, jogadores sul-americanos, né? Com destaque na Europa, muito próximos, a cultura, né? O mate, aquela coisa toda, o assado.
E aí o Messi disse o seguinte para Luizito Soares, segundo palavras do próprio Soares: se você tiver que escolher, palavras do Messi para o Soares, se você tiver que escolher, a Liga Brasileira é muito competitiva e sempre me falam maravilhas de lá. Você tem muitos jogos e muitas possibilidades para provar. Aproveita e continua vivendo o futebol do jeito que você vive. Foi a frase de Lionel Messi para Luizito Soares, porque ele tinha a preocupação do calendário de jogos, de muitos jogos, de uma rotina intensa e tudo mais, e o Messi fez essa frase para ele. Você vai ter muitas possibilidades para provar, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais chance, e do jeito que você vive o futebol, sendo uma liga competitiva, você gostando de desafios, é onde você pode se dar melhor. E aí o Luizito resolveu aceitar a proposta do Grêmio. Só posso dizer o seguinte: valeu, Messi! Tamo junto, viu? Torci por você na final da Copa e você nos ajudou aí. Valeu, a gente fica nessa... Estamos quites, digamos assim, né? Nós brasileiros, alguns brasileiros, ou muitos brasileiros torceram por você, especialmente por você, tá, Messi? Não necessariamente para a seleção argentina, mas por você. Eu torci pelos argentinos, sim, acho que foi uma grande decisão e o Messi merecia esse título mundial. E vejam só, ainda ajudou o Grêmio a contratar o Soares. Valeu, Lio, tamo junto. Comenta aqui sobre todas essas notícias, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!